Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado. Qual o seu nome e idade? Meu nome é José Israel do Espírito Santo. Eu tenho 76 anos de idade. Posto? Posto suboficial anistiado. Natural de? Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Israel, você exercia alguma atividade antes de ingressar na Marinha? Eu trabalhei desde os 12 anos. Fui aprendiz de marmorista e até os 17 anos trabalhei como marmorista. Uma profissão que eu ainda hoje tenho, porque ficou no meu sangue. Então você trabalhava como auxiliar de marmorista? Marmorista, aprendiz. E qual a sua origem militar? A escola de Pernambuco, escola de aprendiz de marinheiro de Pernambuco. Fale sobre sua escola, que ano entrou, como é que foi a escola, que ano entrou na escola? Eu entrei em 1956. E na escola, fez um bom curso, como é que foi? Foi tranquilo, né? A trajetória de 10 meses, aliás, que foi a primeira turma que fez com 10 meses, né? E antes era 6 meses, aumentado para 10, eu fui a primeira turma que fez 10 meses de aprendiz, né? Você se lembra de algum superior que marcou pela capacidade de ensinar? Tínhamos lá era encarregado do nosso grupo, né? Que lá era dividido em grupo, chamava-se Calazans, um cabo de especialidade, educação física, né? Calazans. É o Calazans. Né? Ele puxava mesmo pela física? Puxava pela física mesmo? Puxava, o cara que dedicado, né? Sua aprendizagem. Como foi a trajetória na escola? Como que o senhor entrou? Como que foi esse desenvolvimento? Pode falar um pouco assim? Foi uma coisa por acaso, né? Que antes de eu ir para a Marinha, nunca tive pensamento de ir para a Marinha, né? Mas antes teve alguns companheiros, alguns amigos, algumas pessoas da nossa época, né? E em determinado momento me deu aquele estalo assim, eu fui me inscrever. Quando eu fui fazer meu alistamento, fui me inscrever na Marinha, né? E não tinha bem esse preparo, mas logo que eu fiz o primeiro teste, que realmente não exigia muito, eu fiz, porque na época a Marinha ele pegava laço quase, tá? Quase pegando a laço, né? Tava já passando essa época, né? essa avalanche, né? Porque antes era assim, né? Só ia para a Marinha quem estava, era castigado, ia de castigo, né? Mas eu passei, não foi nessa época, mas foi suave a passagem, eu não tinha preparo, escolaridade eu não tinha, mas foi tranquilo, o pequeno preparo que eu tinha deu para passar, né? E foi tranquilo, esperei, depois que eu fiz esse testezinho, eu procurei uma professora do meu bairro lá, que ela ensinava muitas coisas às pessoas lá, né? E eu procurei ela, fiz mais um preparozinho para não chegar na escola tão cru, né? E cheguei na escola, foi tranquilo, né? Passei os 10 meses. Você foi bem classificado no início do curso? Fui bem classificado.
Muito bem, terminou o seu curso na escola, você veio para o Rio de Janeiro para embarcar na esquadra. Eu vim para o Rio de Janeiro e, por surpresa, estava para chegar o submarino, 2 submarinos dos Estados Unidos. Eu fui reservado para embarcar como grumete pela primeira vez, que nunca tinha embarcado grumete no submarino. E eu fui destacado para ir para lá para fazer serviço de rancho, né? E passei 3 anos lá, foi tranquilo. Fiz 800, 1000 horas mais ou menos de imersão, porque o navio mergulhava muito. E até hoje eu tenho essa gratificação de imersão, né? Quem faz já acima de 400 horas, aí aquilo passa a ser definitivo, né? Só havendo a mudança, quando a pessoa muda de graduação, que tem que fazer tem um nomezinho que se dá. Atualização, tem que atualizar, né? Especialização, né? E quando saí de lá, embarquei no navio esperando o momento para cursar, e de lá fui cursar, né? Artilharia, cursei artilharia. Fiz um curso também muito bom, muito bem classificado também, né? Aí voltou para o mesmo navio? Não, voltei para o CT da mesma classe, CT Pernambuco, quando eu dizia aqui, vem para o CT Pernambuco. Voltando a esse curso, você fez curso de artilharia. Artilharia. Qual curso você pediu para fazer? Olha, eu não pedi não, mas como eu era envolvido muito em, não sei, meu pensamento de sujar as mãos de graxa e tal, então aceitei esse curso, né? Mas eu não tinha pedido. Certo. E se deu bem no curso, gostou do curso? Gostei só não, porque promoção no curso foi, nessa especialidade era difícil, né? Mas saí com o mínimo, foi de primeira classe, e durante os 30 anos que eu passei fora, retornei como suboficial pela condição de anistiado, né? Muito bem, aí você terminou o seu curso de artilheiro e foi embarcar em que navio? CT Pernambuco, esse navio que está aqui na minha retaguarda. Olha, muito bom. Meu relacionamento lá também foi muito bom com todo mundo, né? Eu não tenho que falar mal do Pernambuco. Se lembra que ano embarcou no Pernambuco? Quem? Que ano embarcou? Eu embarquei, terminei de cursar 50, 50... Mas foi 62 que eu embarquei lá, né? Não sei, 62. Né? 62. Chegou a viajar para fora do país, com os Pernambuco? Uma viagem que eu fiz a bordo do submarino, numa dos exercícios chamado UNITAS, né, que é uma integração que vários países fazem para fazer treinamento, né? E eu fui até Mar del Plata, Argentina, né? Isso do submarino? Submarino. Nesse navio não saiu do país, não? No Pernambuco não? Não. Não saiu. Muito bem. E no Pernambuco você se envolveu naqueles movimentos e daquela efervescência política de 64. Antes de aproveitar, vamos fazer aquele momento, você pode mostrar ali as fotos? Eu ou ele, né? Ele. Lá em cima eu tenho um curso como grumete, que eu passei terminou o curso, fomos para casa, passamos 3 meses lá esperando condução para vir para o Rio de Janeiro. Então eu usei uma praticazinha de mau elemento, né, botando o bonézinho bem achatado na cabeça, né? É o que está indicado nessa foto, primeira foto aqui, acho, à direita. Né? E essa foto de baixo, abaixo de você fardado? Essa aqui foi o último navio do CT Pernambuco, navio que eu me despedi da Marinha, né? A foto à direita é o curso que você fez, a direita de você aí, a foto à direita é do curso, tem aqui durante a trajetória do curso. E aqui o término do curso, todo mundo com seu diploma na mão, né? CIAW, né? A CIAW. Muito bom. Em cima é você já como suboficial? Não, aí eu... Não, lá em cima, à direita, em cima dela. Como suboficial eu estou ali, lá em cima, naquela ali. Como suboficial. Tá ok. E aqui tem duas fotos também, que foi a bordo do CT Pernambuco, em cima de duas. Essa aqui é o reparo, a torre, onde eu era fixo nela, né, fazia a limpeza e tal, trabalhava nela. E ali uma torrezinha de canhão de 4. Israel, veio o ano de 64, o ano exatamente da efervescência política, daquele envolvimento todo o Estado de Belarus, você servia no Pernambuco. Me conte aí como você se envolveu até ser delegado da Marinha por esse envolvimento. O meu envolvimento aqui no dia da reunião do sindicato,
a estabilidade em todo o estabelecimento militar, todo mundo ficou inquieto, uma inquietação total, né? Em todo o estabelecimento. Nós estávamos atracados a bordo do CT Paraíba, e onde tinha outros companheiros do outro lado, que no meu navio tinha o encarregado do departamento de armamento, chamava-se comandante de guerra, capitão de corveta, e ele tinha um jeito especial, meio especial, né? Então ele foi muito taxado pelo pessoal do CT Paraíba, que estava ao lado, e citando o lado de cá, né? O lado do CT Pernambuco, né? E durante todo esse período, esse momento de umas horas, né? A inquietação era total, né? A gente não sabia onde ficava, né? Corria para um lado, corria para outro, ia para uma torreta, né? E descia para lá para a coberta, né? E quando passou essa agitação, foi tocado o toque de suspender do navio. Todo mundo se reúne nos setores onde desamarra, solta as amarras do navio, né? E dali seguimos para Rio Grande do Sul, foi para Rio Grande do Sul. Passamos uns dias lá muito inquietos, lá muito frio, né? E se dizia que lá estava um navio que o Brizola tinha trazido, não sei, dos Estados Unidos, de um país desse aí, muitas armas, né? E ficamos uma porção de tempo tomando conta desse navio, né? E depois voltamos para o Rio, onde já estava mais tranquilo a situação, né? E até o mês de novembro, mais ou menos, tudo normal, houve a instalação de processo, de inquérito a bordo, né? Eu fui chamado para depor, simplesmente depor, prestei o depoimento, dentro do que foi possível responder, né? Porque... E daí, assinamos o depoimento. Poucos dias depois desse depoimento, veio ontem para desembarcar. Todo mundo estava envolvido nesse processo, nesse inquérito da Marinha, de bordo, né? E eu estando, tendo prestado o depoimento e assinado, e eu fui, desembarquei, né? Perguntei ao encarregado da minha divisão para onde, o que estava acontecendo. Ele falou que todo mundo ia ser, por questão moral, ia para outro lugar, por questão moral, né? Lugar esse, questão moral, fui para o quartel do Marinheiro, onde terminou com a minha expulsão, né? Recebi o bilhete rosa, não foi o branco, porque o branco é aquele que a pessoa é licenciada e pode ter uma vida normal fora da Marinha. E o que tem o certificado de isenção, que é o rosa, é como que fosse uma condenação, de você apresentar aquilo ali, arriscado até chamar a polícia para te prender, né? E daí, fiquei tranquilo durante essa saída. Trabalhei como, inicialmente, no serviço na época, o governador chamava-se... Vamos falar um pouquinho, depois você entra disso aí. Do seu navio do Pernambuco, quantos foram envolvidos juntamente com você? De número, não sei bem disso não, mas foi mais de 30, né? Mais de 30. Mais de 30. E dentre esses 30 existia um líder, um cara que realmente mostrava posições políticas? Não, tinha líder, não tinha não. Existia um delegado da associação dos marinheiros do Navai? Tinha. Sabe o nome dele? Ele, inclusive, foi uma pessoa que cursou junto comigo, né? Muito medroso. Chamava-se Ivanildo. Ivanildo. Foi presidente daqui? Não. É o outro? Eu nunca mais vi ele. Depois de você sair daí, não vi mais ele. E para ele, qual foi a pena dele? Foi maior que ele de vocês ou não? Olha, eu acho que ele não foi nem expulso, porque ele teve aproximação lá, que ele era muito medroso, muito puxa-saco, e ele não foi expulso. O que eu saiba, eu não vi ele fora da Marinha, não. Mas ele continuou na Marinha? Bem, continuou, né? É bem que agora não continua, né? Mas continuou, né? Me parece que ele continuou. Israel, aí você saiu, foi desligado da Marinha, foi para o quartel do Marinheiro e lá você foi banido. Mais ou menos no final de 1964. Não, isso quando eu desembarquei de bota já foi em janeiro de 65, né? 65. Muito bem, aí foi para o quartel do Marinheiro, lá você entrou em quarentena, 30 dias, depois foi desligado. E foi fazer o que fora da Marinha? Eu trabalhei numa empresa que prestava um serviço para o governo do estado do Rio de Janeiro, que na época era o Lacerda. E
através de um anúncio, eu fui até essa empresa, um trabalho de auxiliar de bombeiro, e trabalhei poucos tempos, não trabalhei muito tempo. Então, saindo de lá, fui trabalhar em supermercado. Trabalhei 3 anos no supermercado. No supermercado, eu, sem querer, que eu nunca tive intenção de ser motorista, tirar carteira de motorista, mas tirei do peito na raça e trabalhei de cobrador inicialmente, um período de cobrador, e depois continuei como motorista de ônibus. Trabalhei, não, trabalhei antes na empresa particular, na CTC, depois, foi mais 10 anos que eu trabalhei na CTC. Né? Aí você lá se aposentou também como motorista de ônibus? Aposentei como na CLT. Sim, agora como você soube que tinha um advogado, tinha uma UNA, como você se aproximou da UNA ou do advogado que deu entrada no seu processo de anistia? Da UNA eu tive um amigo que já não está mais com a gente, está conosco mais, ele sendo conterrâneo, e tivemos uma passagem na base submarino, muito rápida, e um dia eu encontrei ele que estava morando perto de onde eu estava morando, e ele perguntou se eu estava com algum advogado. Eu digo, não. Aí ele é muito amigo do Sena, então me mandou para o Sena. Qual o nome dele, você lembra? Chama-se... Eu estou esquecendo o nome dele agora. Apesar que é uma pessoa muito ligada, mas agora esqueci do nome dele. Fui encaminhado para o escritório do Sena. Ele mandou que eu fosse na época ele era presidente da UNA. A UNA estava na Álvaro Alvim. Eu fui a Álvaro Alvim, ele mandou, no caso, lá do escritório dele, mandou eu vir na UNA. Então, fiz minha ficha na UNA, daí passei a ser sócio da UNA, o que estou até hoje. Né? Ele conduziu o meu processo até antes de eu ser reintegrado. Ele, por ter muita gente, ser um advogado que tinha grande quantidade do pessoal expulso da Marinha ligado a ele, que ele era um dos caçados, né? Foi advogado, né? E trouxe o processo até antes de ser a condução um pouco difícil do processo com o Sena, né? Aí eu tive que destituir ele e passei a conduzir com outro advogado que me fez a tutela antecipada e pediu tutela antecipada dentro do meu processo, apesar de que a UNA já estava com um profissional que era o Gesso, né? Eu não aceitava também as condições que o Gesso trabalhava, não gostei. E para mim eu fui reintegrado de uma maneira muito excepcional, né? Fui suboficial, fui direto com o meu soldo, um soldo a mais, né? Subtenente. E até hoje eu estou como suboficial. E desse meu processo com o Sena, com o meu desenvolvimento por fora, eu consegui apanhar meu precatório primeiro do que o pessoal do próprio Sena e reintegrado junto com o dele, porque o processo foi um só, né? Mas para concluir o processo na questão do precatório, eu tive que pedir desmembramento e seguir meu caminho só, né? Até receber esse... Bom, em 2002 você deu entrada na Comissão da Anistia para ter complementos de anistia. Isso? Exato. Saiu em que ano você entrou para em que ano você conseguiu os resultados da Comissão da Anistia? O resultado da Comissão de Anistia não foi muito favorável, né? Porque eu sendo reintegrado como suboficial pela Justiça, então houve a mudança de me colocar na condição de anistiado político, né? O que não alterou muito, porque a nossa caminhada sempre foi anistiado político, né? E que eu pedia promoção, o que a comissão não deu promoção, só deu para uma pessoa, que foi o Olício, né? A única pessoa que conseguiu uma promoção a oficialato pela comissão foi o Olício, porque ele estava muito próximo lá, você vê, ele mora em Brasília, estava muito próximo, e ele teve essa facilidade. Na época também a comissão estava mais maleável, né? E pedi depois com alguma alteração condições de jurídica militar, o que foi difícil, e que estamos aguardando isso até hoje politicamente, mesmo a condução do sistema
jurídico pela comissão, em Brasília, né? Essas condições jurídicas que nós sempre percorremos, sempre fomos em busca dela, né? Muito bem. E sua participação na UNA? Que ano você realmente começou a desenvolver, entrar na diretoria e participar da diretoria da UNA? A UNA sempre eu fui ligado muito à UNA, né? Desde que eu pisei o pé na UNA, sempre tive aproximação, nunca pensei, como muitos companheiros, que a UNA nunca teve eficiência na sua condução, e para mim a UNA, ou as condições da identidade é essa, não é dar ao companheiro isto ou aquilo outro, nem anistia, nem a promoção, é para fazer a união, para as pessoas se congregarem, né? A entidade é uma casa para isso, né? Uma casa de congregação, né? E evidente, com a congregação se segue outras necessidades, que é a busca da própria anistia também, da reintegração e promoção também, né? Então você acha que a UNA foi muito importante para nós, marinheiros e navais, nesse processo de anistia? Lutando na Brasília? A UNA sempre teve papel importante nessa nossa trajetória, né? Muitíssimo. Você se lembra que há anos atrás aqui se fazia vaquinha para tudo, para comprar fax era vaquinha, pagar aluguel era vaquinha. Tudo era muito difícil. Poucas pessoas anistiadas, a maior parte aposentada e outros nem isso. Tinha muitas pessoas que estavam em condições boas, mas a maioria tem condições muito frágeis, fragilizadas, né? Financeiras. Né? Então me fale com suas palavras o que você acha da UNA, para a importância da UNA para o marinheiro e navais no processo de anistia. Como eu falei antes, a UNA é uma casa de congregação, e onde existe a congregação existem as oportunidades, porque em pessoas que ficam por fora, que a gente vê, chega pessoas, companheiros às vezes caçados, que ficam distanciados, chegam desesperados, com problemas diversos, né? E aqui, na UNA, que é a casa de congregação, as coisas ficam mais simples de se conduzir, de se ir, né? E é o ponto desejado, né? Tá bom, se você tivesse que mudar alguma coisa na UNA, o que você mudaria? Tinha alguma sugestão, mudar alguma coisa? Não vejo condição, não vejo necessidade de mudança, né? A mudança que deveria haver é que nós tivemos na UNA um início através de um companheiro que ele retornou agora, depois que a associação MODAC se tornou incapaz de conduzir o grupo que formaram ele, né, que foi uma coisa que não devia ter existido, mas são coisas que acontecem, né, na caminhada. E então tivemos a cooperativa tinha um bem, que esse bem, por meio intermédio, a gente se reunia sempre lá em Jardim Catarina. Mas como era difícil para a maioria do pessoal se conduzir até o Jardim Catarina, eu sempre estive presente a esse encontro. E sugeri que fosse feito, procurássemos, eu tinha ido uma vez lá no Clube do Sargento da Marinha, que fica lá na Penha, e sugeri ao próprio Barbosa que, para tentar fazermos a nossa reunião lá no clube. E ele, com facilidade, ele conseguiu esse encontro, né, no Clube do Sargento. E com uma maioria, o Alípio, o próprio... os companheiros mais chegados à cooperativa, né? A cooperativa vinha em dificuldade, porque depois que se formou o MODAC, o próprio Barbosa passou para o MODAC e não fazia arrecadação do Prolabore, que o MODAC, a cooperativa necessitava. A cooperativa ficou numa situação muito frágil e tivemos que perder até metade do terreno que nós tínhamos lá na cooperativa, né? E nesses encontros feitos no Clube do Sargento, conseguimos se cotizar e pagar todos os atrasados, e a sugestão do Alípio era transformar num clube para servir a nossa entidade, né? E por questão de divergência, o nosso companheiro Barbosa, ele desfez do terreno por conta dele, conta própria, né? E estamos sem esse terreno, o que teria sido muito importante até o ponto de hoje, que hoje acho que não há mais necessidade de a gente buscar mais alguma coisa fora para fazer a reunião. Porque nós estamos hoje com o presidente, que é a pessoa que está nos entrevistando,
que minha convicção, muito eficiente, não mede esforço em fazer alguma coisa que ponha a nossa associação mais alta possível, né? Isso, eu fazendo parte da diretoria, eu dou essa afirmação. E os encontros que é feito no final de ano, eu acho que é muito importante, né? Ultimamente eu não tenho ido fora do Rio de Janeiro porque estou com problema de família, esposa muito problemática, muito fragilizada, então eu tenho deixado de ir, porque eu sempre fiz isso aí, né? Até os dois anos para lá, eu tinha feito sempre esse acompanhamento, mas eu não tinha feito, mas não tinha feito, não. E eu acho que não há necessidade de fazer mais nada na UNA, porque nós estamos já com a idade já avançada e temos só que manter esse calor da nossa vida, do que nós temos para viver ainda, né? Me diz uma coisa, o que você acha dessa iniciativa aqui minha, como representante da entidade, de criar essas entrevistas para formar a memória da UNA? Uma história muito boa, foi uma iniciativa muito boa e você sempre nunca me deu esforço para poder fazer o crescimento na nossa associação. Daí se vê o que nós temos aqui nesse quadro, isso foi iniciativa sua, né? E a arrumação também desse espaço também, né? E eu tenho só que agradecer pela todo o nosso grupo, né? Agradecer ao Vanderlei pelo seu trabalho, pelo seu segundo mandato já, né? E que bom que pudesse continuar mais outros tempos conosco, né? Israel, a sua entrevista foi muito proveitosa. Você é um companheiro que eu conto com você. Obrigado. Como todos os presidentes que passaram por aqui contaram com você, não só você, mas outros companheiros. Você é realmente pau para toda a obra. É um homem que me acompanha aqui, meus plantões, você sempre está comigo, me dá uma segurança. E você é um homem que é pau para toda a obra. Como diz, é pau para toda a obra. Eu espero que você continue assim. Daqui a um ano e meio eu estou deixando a presidência e espero que você continue com o outro dando esse mesmo apoio. Eu te agradeço pela colaboração, foi muito boa essa entrevista. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado. E o que eu digo é que a gente já na fase de idade de 75 anos, 75 anos para frente, então não podemos exigir dos companheiros mais aquele esforço, né? aquela energia, né? Nem, porque a coisa muda, né? A gente começa já a ser menos produtivo, né? Mas estamos juntos, porque daí que vier o que tiver para ajudar, nós estamos juntos, né? Ok, está encerrado, muito obrigado. Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.